Aleluia. Aleluia. Só da amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Tem alguém feliz com Jesus nessa noite? Dá para melhorar. Tem alguém feliz com Jesus nessa noite? Aleluia. Eu me encontro muito feliz de poder estar aqui. Que o Senhor continue abençoando essa igreja. Eu quero agradecer ao Senhor, porque se não fosse por Ele, certamente eu não estaria aqui, você não estaria aqui, mas pela bondade e misericórdia do Eterno, nós chegamos neste lugar. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Gion. Deus abençoe, pastor. Viu? Deus abençoe a sua esposa Stephanie. Muito obrigada pela confiabilidade do altar à minha vida, tá bom? Deus abençoe a vida do pastor Eliseu, Thales, todos os pastores que estão aqui na minha retaguarda. Eu quero louvar ao Senhor pela vida da minha mãe, pastora Tâmara, essa mulher que me gerou no ventre físico e no ventre de oração. E eu assino embaixo o que a Isa falou aqui: se tu tiver pecado, nem passa perto, porque ela é aquelas mulheres do círculo de oração, do coque. Então pensa numa mulher cheia de Deus. Se tu abrir a bolsa dela agora, vai ter um azeite ali. Então te amo, mãe, te honro. Trago um abraço do meu pai, pastor José. Honra ao Senhor pela vida da minha melhor amiga Isadora Pompeu. A gente se honra no altar, porque é uma honra quando o Senhor nos apresenta os amigos dele. Então te amo, sei que o Brasil é muito pequeno, porque o que o Senhor tem para fazer está chegando. E o Brasil vai ficar com um pouquinho de saudade de você, porque você é grande no mundo espiritual, você é uma bênção, você é crente, mulher de Deus, e estamos juntos no reino. Conta comigo, porque eu estou para interceder até a eternidade. Deus te abençoe. Pega a sua Bíblia, eu tenho uma palavra do céu para você nessa noite. Deus abençoe a vida do meu irmão Diego, que está aqui, os meus amigos da banda. É bem rápido. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 20. Se coloque de pé rapidamente. Eu vou pregar dentro do tempo que me foi estimado, com muito respeito, porque ainda queremos ouvir o pastor Eliseu. Daniel 6, versículo 20. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Ainda bem que vai. Se junta com seu amigo aí que está do seu lado. Daniel 6:20 está escrito assim: e quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia, tem crente ligado nesse lugar, então vamos repetir esse versículo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, visto que foi achada perante mim inocência diante dele. Fecha os seus olhos, Pai, esta é a tua palavra. A minha oração neste momento é a mesma de sempre, porque tu conheces o propósito que tenho contigo. Que a Carol venha assumir deste altar agora, porque, Pai, eu reconheço a minha dependência extrema pelo Senhor neste lugar. Que eu suma agora, mas que teu Espírito apareça neste altar. Se possível for, pega o microfone da minha mão, fecha a minha boca e abra a tua boca neste momento. Eu te peço, Espírito Santo, fique à vontade na casa. Jesus, pelo teu nome acima de todo nome, que haja cura, libertação, renovo, transformação, salvação de almas neste lugar. Reconhecendo, Pai, que tu tens poder na terra, debaixo da terra e no céu. Eu te peço, Pai, por favor, que não venha ser um culto normal, porque não é normal estar aqui, é pura graça. Então quando sairmos daqui, que não venhamos conseguir discernir o que aconteceu. Eu não sei se é o céu que vai descer ou a igreja que vai subir, mas sairemos cheios e transbordantes da tua presença. Fale conosco, fique conosco, em nome de Jesus. Se assente. Quando o Senhor me direcionou a esta mensagem, e eu preciso ser fiel a Ele, porque eu só vim para servir, o chefe é Ele, e eu só sirvo a receita que Ele mesmo deu.
O Senhor sempre me dá um tema na mensagem, e esse tema é uma pergunta que vai ser respondida no final da mensagem. Eu quero que você preste atenção. O tema é: quem está com você? Para você guardar isso daqui, diga para quem está do seu lado, pergunte para ele: quem está com você? Pergunte com muita curiosidade mesmo, pergunte: quem está com você? Hoje eu vim te contar quem está com você de verdade, amém? Escute bem. No livro de Daniel, capítulo 6, nós encontramos uma história a respeito de um grande livramento e a respeito de alguém muito conhecido chamado Daniel, que talvez a maioria da igreja aqui conheça, mas quem não conhece agora vai entender quem é este homem que foi muito importante no período em que nós agora acabamos de ler. Daniel, ele é alguém que é levado cativo à Babilônia, junto com alguns hebreus. E é interessante porque ele chega em um ambiente que é como a Babilônia, preste atenção, que não é um ambiente fácil. Mas a Bíblia começa a nos contar a respeito de Daniel desde o capítulo 1, que Daniel era alguém completamente diferenciado, porque ele tinha os seus amigos e aos seus amigos tinha sido dada toda a inteligência terrena. Só que a Daniel tinha sido dada toda a inteligência e discernimento de visões e sonhos. Então ele era muito diferenciado, apesar de andar com algumas pessoas de Deus com ele mesmo assim. Daniel, ele também era muito decidido, porque a Bíblia nos conta que em um período ele resolve literalmente não consumir e não se contaminar das iguarias do rei. Então, além dele ser diferenciado, ele também era agora muito decidido. E eu estou falando de um Daniel que era jovem ali no capítulo 1. E também é interessante porque Daniel, ele era crente e um crente de oração. Diga, de oração. Eu estou dando essa introdução para você entender a respeito de quem eu vim pregar. Daniel, ele era tão crente, mas tão crente, que a Bíblia nos conta que ele tinha um hábito, e era o hábito de orar 3 vezes ao dia. Eu disse quantas vezes? 3 vezes ao dia Daniel orava. Então ele não era qualquer crente. Ele era um crente que tinha intimidade e uma vida de oração. Daniel também era excelente, diga comigo, excelente. Excelente porque a Bíblia nos conta que ele carregava um espírito excelente. Então agora quando a gente chega no capítulo 6, se levanta um rei que precisa repaginar o seu governo. E quando ele vai repaginar o seu governo, ele resolve levantar 120 sátrapas. Juntamente com estes, ele levanta 3 príncipes. Entre os 3 príncipes, Daniel é escolhido. Então eu quero que você agora observe a posição que Daniel vai ocupar. Não é uma posição fácil, não é uma posição qualquer, é uma posição muito desejada, que era uma posição de príncipe. Só que eu disse a você que ele era diferenciado, decidido, muito crente e excelente. Então, por ele ser tudo isso que eu falei, quando ele chega nessa posição, apesar de ter outros príncipes com ele, ele começa a se destacar nesta posição, ao ponto do rei olhar e falar: eu preciso subir Daniel de nível, eu preciso subir Daniel de cargo. Carol, o que você está pregando aqui? Eu começo a ministrar. Quando Daniel chega em um cargo muito grande, é interessante que a sua excelência começa a diferenciá-lo quando ele estava naquele cargo. Por quê, Carol? Porque Daniel não é aquele tipo de crente que só é excelente quando alguma oportunidade lhe é concedida. Daniel é aquele tipo de crente que não importa se tem oportunidade ou não, se tem agora uma chance ou não, a excelência dele não está coligada a uma oportunidade, mas a uma essência que ele carregava. Carol, me explico. Não adianta querer ser excelente só quando chega o setembro da honra. Não adianta querer ser excelente só quando o congresso está marcado na igreja. Não adianta querer ser excelente quando a tua foto aparece no cartaz. Porque eu entendo que se eu sou excelente, a minha excelência me leva onde os meus pés não podem chegar. Está na hora de ser excelente. Carol, como assim? Não é excelente só com o microfone, é excelente servindo água também. Não é excelente só no púlpito, é excelente apertando a mão do teu irmão também. Seja excelente. Por que, Carol? Porque cargo por cargo não fica só quem é bom, fica quem tem essência, caráter e é excelente. E ele era excelente e começa a ser diferenciado. Aí o rei olha a excelência e fala: eu preciso levantar esse homem.
Você observa que a excelência dele está chamando a atenção do rei, porque o cargo de príncipe era muito grande, mas não comportava a excelência de Daniel. Ai, se tu entendesse isso daqui, era um cargo muito grande, mas não comportava a excelência que ele tinha. E isso começa a incomodar os outros príncipes. Eu disse príncipes, não multidão. Os príncipes começam a observar e falar: não vai subir, não vai ser maior do que nós, não. Vamos tentar achar alguma coisa para manchar esse Daniel. Oh, meu Deus. Só que eles estão tentando manchar um Daniel que era diferente, decidido, muito crente de oração e excelente. Aí eles se juntam, e eu disse príncipes, pessoas que usavam talvez as mesmas vestimentas de príncipe, vamos falar nesse vocabulário, na mesma posição, que está dizendo: a gente vai achar alguma coisa para manchar esse homem. Quando começam a procurar algo para manchar Daniel, o texto diz que agora eles começam a procurar nos serviços de Daniel. E tudo que eles encontram no serviço de Daniel é excelência. Não encontram nada. E eu disse a você que Daniel era um crente de oração. Então eu deixo um conselho aqui para a igreja, para essa geração e para essa juventude que também me escuta. Cuidado, não mexe com crente de oração. Não mexe com gente que ora. Porque, Carol, tu só vai perder tempo. Porque gente que ora não tem o comunicado da tua armadilha pela terra. Gente que ora é o céu que começa a contar o que está sendo planejado na terra. Então não mexe com gente que ora. Por quê? Porque eu estou vendo uma geração que quer muito, pede muito, faz muito, mas não ora nada, não tem tempo de orar. E eu vim pregar sobre isso aqui. Não vim pregar que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar, Deus pode te dar o que Ele quiser. Eu vim pregar: entra no teu quarto, fecha a tua porta e tira um tempo de oração. Está na hora de orar. Porque aquilo que a gente quer receber, ela vem debaixo de uma etapa: oração e Bíblia. Seja crente. Se você tiver muito coragem, para quem está perto de você, diga para ele: por favor, seja crente. Como assim, Carol? Seja crente de verdade, mas um crente que ora, e ora ao ponto de dizer: eu só escuto o que é de Deus, eu visto o que é de Deus, eu falo o que é de Deus, eu vejo o que é de Deus. Seja mais crente. E aí ele era crente. Quando começam a procurar algo contra a vida de Daniel, eles encontram o que, Carol? Oração. Porque eu imagino eles indo, porque Daniel tinha 3 vezes ao dia que tirava para orar. Vamos conjecturar comigo. Eu imagino eles indo até a casa de Daniel. E quando eles tentam procurar algo contra Daniel, de manhã, vamos lá, talvez o que eles encontrariam? Eu não sei quais eram os horários que ele orava, mas de manhã eu imagino janelas abertas, apontadas para Jerusalém, e um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. Aí se fosse hoje, Carol, de tarde, janelas abertas, apontadas para Jerusalém, e um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. E se fosse à noite, janelas abertas, apontadas para Jerusalém, e um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. Sabe o que é interessante? Talvez você pense assim: eu não acredito que veio falar de oração. Eu fui criada debaixo de mesa de círculo de oração. E se tem uma coisa que essas mulheres me ensinaram, é: dobra o joelho e vai orar. Porque se tem algo que o céu se movimenta, é quando um crente dobra o joelho para orar. Então, não adianta tu fazer campanha, não adianta tu fazer um monte de coisa se você não tira um tempo para orar. Porque Deus está com saudade da geração que gasta tempo em oração, da geração que larga um pouco o celular e vai orar, do povo que sai um pouco dos hábitos da rotina e vai orar. Tá na hora de orar. Sabe por quê? Quando você vê uma pessoa de oração passar no ambiente, arrepia do pé até a cabeça. E por mais que você não conheça essa pessoa, você sabe que ela carrega o céu,
Eu me lembro de quando eu ia nas consagrações, porque eu sou do Rio de Janeiro, e nas consagrações só iam umas 3, 4 pessoas, mas sempre aparecia alguém com diagnóstico médico na porta. Aí sempre tinha aquela mesa de círculo de oração. Quando aquela pessoa aparecia, vinha uma mulher de oração assim, ó, assim, batendo o pé e dizendo: Jesus já me revelou, debaixo da oração a medicina será desenganada, o diagnóstico vai mudar. Pelo amor de Deus, gente, a oração move as coisas. Então hoje eu vim aqui dizer: sai daqui com vontade de orar. Eu vou repetir: saia daqui com vontade de orar, porque não adianta Deus te dar o que tu quer. Se tu não ora e não tem intimidade com Deus, a terra vai te roubar. Deus está dizendo: então busca e guarda aí, Senhor, ação. Vamos lá. Daniel está sendo perseguido, e agora o texto diz que eles não acham nada contra Daniel, a não ser oração, 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 oração. Aí eles vão até o rei e fazem uma proposta de um edito. Por que você, rei, não assina um edito? No período de 30 dias não se pode orar, e não se pode fazer petição a nenhum outro homem ou a nenhum outro Deus, se não for somente a ti. O rei assina o edito, e lendo isso eu achava que tinham feito isso pensando que Daniel não iria orar. Só que Deus falou comigo: lê direito. E quando eu li, eu tive a certeza. É como se eles estivessem dizendo: prepara a cova, porque esse crente vai orar. O edito era: se orar, será lançado na cova dos leões. A notícia chega até Daniel e a notícia é: 30 dias tu não pode orar. Só que, gente, eu não estou falando de um Daniel que era jovem do capítulo 1, porque sendo jovem ele não se contamina, sendo jovem ele era diferente. Eu estou falando de um Daniel avançado em idade no capítulo 6. Isso significa que você acha mesmo que ele precisa de 30 dias para não orar? Se você é fiel a Deus na sua juventude, na tua velhice, ninguém te corrompe mais. Ninguém te corrompe mais. Então quando chegam para Daniel e falam assim: 30 dias Daniel não pode orar. Aprende com Daniel agora. O texto diz que Daniel vai para casa, sobe o segundo andar, janelas abertas. Mas é que a afronta está batendo aqui fora, ó. Se orar vai morrer. Janelas abertas, apontadas para Jerusalém. Se orar acabou para você. Janelas abertas, olha a ameaça, apontadas para Jerusalém. E um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus, porque você parou de orar. Eu não sei se tem um espírito de depressão, suicídio, automutilação, complexo de inferioridade, dependência de remédio, infertilidade, que está rondando a tua porta. Mas o que Jesus está dizendo é: entra no teu quarto. Carol, por quê? Porque quando Daniel, ele reconhece o nível de guerra, o texto diz: subiu para o segundo andar. Vamos trazer aqui para o modo espiritual. Daniel está entendendo da onde vem a guerra. Então ele precisa mudar o plano das coisas. Porque se ele sabe que essa guerra é espiritual, não dá para guerrear embaixo. Muda o plano. Carol, é muita guerra, é muita afronta. Carol, é muito problema. Deus está dizendo: então é o seguinte: te espero hoje no segundo andar. É lá que a gente resolve as coisas. E Carol, qual é o segundo andar? É o plano espiritual. E eu preciso te dizer: no teu braço tu não vai resolver. Eu preciso te dizer: do teu jeito tu não vai resolver. Mas ele muda de plano quando ele entende que é em cima que a gente resolve. Eles vem Daniel orando e vai direto para o rei. Quando eles chegam para o rei, eles dizem assim: sabe aquele Daniel? Sei, estava orando. Pelo amor de Deus, gente, isso era tudo que o inimigo tinha contra Daniel. E você precisa entender: sabe aquele Daniel, rei? Sei. O que estava
Daniel estava fazendo o quê? Bem alto, estava fazendo o quê? Chorando, desistindo, recuando. Quando você sair deste culto hoje e Satanás tentar te afrontar, hoje ele te encontrará orando, 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 orando. E aí o texto diz que o rei tinha assinado o edito, e tenta ajudar Daniel, mas não consegue achar nada. E você pensa, meu Deus, mas o rei, ele tinha contatos, ele tinha acessos que outras pessoas não tinham porque ele era rei. Só que uma coisa eu entendo: quando você pede ajuda para uma pessoa, você está dentro de uma prova, que você pede ajuda para uma pessoa para orar por você, e essa pessoa olha para você e fala, olha, só Deus na sua situação. Você precisa aprender hoje que se você ouvir essa frase, pode ir comprar a roupa do teu culto de ação de graça. Isso aqui não é emocionalismo, sabe por quê? Porque o rei tinha acesso, mas não pôde ajudar. O rei tinha contato, mas não teve como ajudar. Por quê? Porque não mexeram com Daniel, mexeram com o Deus de Daniel. E quando é com o Deus de Daniel, não é a terra que resolve, não. Não é a terra que toma conta, não. É o céu que entra em cena para julgar a causa daquele que cai. O rei diz assim, com muita tristeza no coração, porque ele amava Daniel: traz Daniel. Quando eles estão indo para a cova, o rei faz uma pergunta a Daniel: Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode te livrar dos leões? O texto diz agora que Daniel é lançado na cova, e o rei dá uma ordem: peguem a pedra e fechem a cova. Quando a pedra é movimentada e a cova é fechada, o rei sela com seu anel. E é como se ele estivesse dizendo: a partir de agora, quem está aqui não se mete aqui. E se você analisar o cenário, nós temos Daniel na cova, uma pedra, o rei e os que se levantaram contra Daniel. A pedra separa quem vai viver o livramento de quem não viverá o livramento. A pedra separa quem vai ver algo acontecer dentro da cova de quem não vai ver nada acontecer. Talvez você tenha entrado aqui e tenha dito: Deus, algumas pessoas saíram da minha caminhada, algumas pessoas saíram da minha mesa. Só que Jesus está dizendo: a pedra separa quem tem devoção de quem não tem. Você está entendendo, não está? Então, a partir do momento, se a pedra aponta para Cristo e eu ando com Cristo, não adianta. Cristo seleciona quem é e quem não é para estar perto, quem é e quem não é para andar contigo, quem é e quem não é para entrar na tua casa. A pedra separa. Aquela pedra ali separou. Daniel está com os leões na cova, o povo está ali. O texto diz que o rei sai, a noite passa e o rei vai voltar pela manhã. Quando ele volta dizendo assim: Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode te livrar dos leões? Eu imagino aquele silêncio, igreja, quando de repente uma voz ecoa de dentro da cova: ó rei, vive para sempre, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. É livramento nesse lugar, justificação nesse lugar. Escute. E lendo isso, algo mexeu no meu espírito, porque a gente lê tanto isso, tanto, que a gente não observa o que está escrito verdadeiramente. Porque a gente tem o costume de repetir muito e não observar o que está escrito. Está escrito assim, ó: o meu Deus enviou o seu, bem alto, o meu Deus enviou o seu, e esse anjo fechou a boca dos leões. Só que calma aí, gente,
Não vamos normalizar isso aqui, porque isso aqui não é normal. Se a Bíblia está dizendo, se o texto está dizendo, este anjo fechou a boca dos leões, então entenda comigo pela lógica, tinha um leão ali? Não estava no singular, estava no plural. Então vamos lá, que anjo é esse? Que para livrar um crente de oração, não segura só um leão. Que anjo é esse? Que para livrar um crente, não segura só um, mas segura quantos estiverem ali. Carol, me prova. Eu vou te provar primeiro na Bíblia, e depois a gente vem para a prática. Que anjo é esse que aparece dentro da cova e livra Daniel? Nós temos Gênesis capítulo 16, versículo 7. Do mesmo jeito que está escrito, anjo do Senhor. O texto fala que Agar agora estava junto a uma fonte, e quando ela estava junto àquela fonte, o anjo do Senhor aparece na fonte e começa a conversar com Agar e fala: Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? Ela responde dizendo: eu estou fugindo da minha senhora. O anjo do Senhor olha para ela e diz assim: então tu volta e se conserta, porque eu multiplicarei a tua descendência. Então vamos lá, anjo comum multiplica a descendência? Que anjo é esse? Peraí, era o mesmo jeito que está escrito em Daniel. Êxodo capítulo 3. Nós temos agora Moisés. Ele está no monte, apacentando as ovelhas do seu sogro, quando de repente ele vê uma sarça que ardia, mas não se consumia. De repente, o anjo do Senhor aparece no meio da sarça e começa a conversar com Moisés, dizendo: te enviarei a Faraó para que tu libertes o meu povo. Aí Moisés olha para o anjo do Senhor e fala assim: se eu for, por que eu tenho que ir? Mas se eu for, o que eu digo ao teu respeito? O texto diz que o anjo do Senhor responde a ele dizendo: apenas diga que eu... Vamos lá, essa igreja gosta de Bíblia. Apenas diga que eu... Anjo comum diz que é... Não. Só em João nós temos 7 confirmações a respeito do eu sou. E eu quero ver se você vai entender agora. Só em João, 7 confirmações a respeito do eu sou. João 6,35, eu sou o pão da vida. 8,12, eu sou a luz do mundo. 10,7, eu sou a porta das ovelhas. 10,11, eu sou o bom pastor. 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. 14,6, o caminho, a verdade e a vida. 15,1, eu sou a videira verdadeira. Que anjo é? Juízes, capítulo 13. Sansão vem de um ventre da onde não se podia gerar uma vida. Aí o texto diz assim, e o anjo do Senhor apareceu para a mãe de Sansão dizendo: tu vai gerar, minha filha, e tu não vai gerar qualquer um não, tu vai gerar alguém separado e escolhido. Aí ela conta para Manoá, o seu esposo, e fala: o anjo do Senhor me apareceu e me disse que eu iria gerar. Aí Manoá diz para ela assim, então eu quero encontrar esse anjo. Quando Manoá escuta isso, vai encontrar o anjo do Senhor. O texto diz que ele chega para o anjo do Senhor e fala assim: qual é o teu nome? O anjo do Senhor responde a ele dizendo: por que perguntas o meu nome? Senão maravilhoso. Carol, não entendi. Isaías capítulo 9, versículo 6. Mas um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está acima dos seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que anjo é? Vamos lá. Entendeu assim? Mas agora eu vou falar na prática. Como que pode Daniel ser a comida e os leões não se alimentarem aquela noite? Ué, Carol, será que ele tinha cheiro de azeite? Eu não sei, eu não cheirei Daniel. Mas uma coisa é certa: os leões não comeram aquela noite. Porque se você entender na prática dos leões, na nossa realidade, na terra,
Você sabia que os leões só andam em bando? Sim ou não? Quando a gente vê um leão, ele tem o bando dele. E você sabia que o bando de leões é dividido? Leõezinhos, leoas, alguns leões e um líder. Todo bando de leões é dividido. Escute bem. Quando chega comida para o bando, os leões não saem atacando. Porque ninguém, escuta isso, ninguém tem autorização de mexer. Porque o bando de leões tem uma hierarquia que precisa ser respeitada. Então quando a comida chega, ninguém toca na comida enquanto o líder não autorizar. Carol, heresia não, isso aqui é Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, que diz: mas um dos anciãos me disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir e desatar os 7 selos. Que anjo é? Eu tenho 10 minutos e eu encerro. Se Jesus é o leão, e a noiva, que é a igreja, é noiva do leão, então só tem uma lógica: se Jesus é o leão, a noiva só pode ser uma leoa. Vai pensando que a gente está falando com qualquer crente nesse lugar. E quando a gente vai analisar o grupo de leões, o bando, você sabia que não é o leão que caça? Quem caça é a leoa. Ai, Carol, hoje, né, já tá tarde, tem 2 palavras, eu tenho que ir embora, já teve o louvor. Tá preocupado com o quê? Enquanto tu veio caçar, o leão tá guardando a tua casa. Não se preocupa. E a leoa, sabia que como ela caça, ela não vai sozinha? O bando de leoas vai com ela. E é dividido assim, ó: leoas mais novas com leoas mais experientes indo para caça. Quando elas avistam a presa, escuta bem, as leoas mais novas param, porque as leoas mais experientes atacam. Então, é o que eu vejo que o Senhor faz quando Ele junta leões e leoas mais novas com leoas mais experientes. As leoas mais novas, elas precisam observar e aprender como é que se caça. Como assim, Carol? A minha geração, a juventude, precisa respeitar que antes da gente chegar, teve gente abrindo caminho primeiro. A força está com a juventude, mas não pense que há desrespeito. Tem que respeitar a autoridade, tem que respeitar pastor, tem que respeitar a liderança, porque os leões que estão mais novos aprendem como se pega a presa. Agora os leões mais velhos, as leoas mais velhas, elas ensinam como é que pega, porque o reino de Deus é assim. São os mais novos com os mais experientes com os mais novos. Quem sabe ensinando quem não sabe, quem sabe até aprendendo com quem não sabe. Porque é assim que a gente faz no reino de Deus. Então, peraí, pra que esse negócio de não sei quanta gente no culto, ter não sei quantos louvores, pelo amor de Deus? Porque enquanto tem gente caçando, tem leão ajudando, tem gente pregando, tem gente tocando, tem gente cantando, tem gente fazendo, Deus está dizendo: caçem juntos. Aí olha aqui, ó, vou encerrar já. Quando a leoa tem um filhote, escute isso, ela guarda aquele filhote. Não é assim, pastor Eliseu? Você não acabou de ter um neném? Cadê ele? Foi para algum lugar, mas ele não acabou de ter um neném agora? Quando a leoa tem um filhote, ela guarda porque ela sabe a potência que aquele leãozinho vai ser. Só que até então ele é só um leãozinho. Então ela precisa guardar. Isso é espiritual, escute bem. Só que quando uma leoa tem um filhote, essa notícia chega até o bando de hienas. E as hienas decidem entrar e matar o que a leoa gerou. Porque as hienas pensam assim: se a gente matar agora, enquanto ainda é pequeno, amanhã não reina sobre nós. Eu estou falando de você, então vai ouvindo. Então quando a leoa sabe que estão vindo atacar a casa dela, ela não sai para ir discutir com as hienas.
ela entra em posição de ataque. Que posição é essa? Até que os seus joelhos batem no chão. Quem já viu uma leoa em posição de ataque? Ela se curva. E aí eles estão vindo para matar e atacar a casa. Sabe o que ela faz? Ela ruge. Então diga para quem está do seu lado, diga assim: ruja. Quando elas estão vindo atacar, que a leoa dá um rugido. O rugido de uma leoa chega até 8 quilômetros de distância e paralisa a presa por 8 segundos. Quando as hienas estão vindo assim, ó, vamos matar, vamos atacar a casa dele, vamos entrar na casa dela, que a leoa entra em oração lá, entra em posição de ataque e solta o rugido, a presa paralisa, porque o rugido alcança a presa. Ó. Aí você fala assim, mas o que você está falando sobre isso, Carol? Porque quando você sair e o diabo tentar te atacar, você precisa entrar em posição de ataque. E eu fecho aqui. Você já viu aquele filme do leão, não já? Você sabia que tem leão que está no bando que não respeita o líder? Tem. É igual no filme. Só que quando o leão não respeita o líder, sabe o que o leão faz? Ele sai do bando e cria outro bando. E esse bando não é um bando de leão, é um bando de hiena. Aí eu preciso te contar uma coisa. Não saia da igreja sem autorização do Senhor. Aí eu não gosto mais daquela igreja. Não faça isso não. Por que, Carol? Porque quando o leão cria um bando de hienas, as hienas são muitas. E quem está de fora está dizendo, foi de Deus. Olha quantos estão com eles. As hienas estão sempre rindo. Mas elas não riem de alegria, elas riem de deboche, porque antes de matar elas riem. Então não tire a falsa alegria por ser de Deus. Porque a hiena tem uma característica, ela não para de comer. Ela sempre tem fome. Então ainda que ela coma uma presa agora, ela vai querer comer mais. Então eu tenho um recado para te dar. Você que está saindo debaixo da liderança do leão e está criando um bando de hiena por aí, cuidado. Se você não tiver comida para alimentar, vai virar comida de hiena. Deus está dizendo, não sai da desobediência. Não saia na desobediência. E eu encerro agora. O texto diz que o rei dá uma ordem: peguem quem se levantou e lancem na cova. Quando eles são lançados na cova, antes de chegarem ao fundo, os leões destroçam os seus ossos. Por quê? Porque o leão já não estava mais lá. Você está entendendo? Se é ele que protege, Deus está dizendo, ou tu anda debaixo da liderança do leão, ou vai virar comida de leão. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu não vou fazer o apelo porque ainda vem o pastor Eliseu. E pode deixar com ele esse manto. Mas eu quero orar por você. O texto diz que o rei muda o edito dizendo que todos temam e tremam ao Deus de Daniel. Porque o seu governo não tem fim. Então eu preciso orar por você que está longe da liderança do leão. O leão da tribo de Judá. É ele que te guarda. É ele que protege a tua casa. Então faz o seguinte, coloque sua mão no seu coração. Só vai levantar a mão quem precisa. Vai levantar a mão quem está sendo oprimido. Se tem um espírito maligno oprimindo a tua mente, oprimindo a tua casa, oprimindo o teu psicológico, oprimindo o teu emocional, fecha os seus olhos, ninguém vai ver nada. Eu conto 1, porque o Senhor enviou o seu anjo. Se o inimigo está fazendo graça dentro da tua casa, se ele está fazendo graça no teu trabalho, no teu ministério, tá na hora de botar o inimigo para correr. Eu conto 2, eu só vou orar por você. Eu conto 2,5. Você que vai precisar de oração, libertação agora, você vai levantar essa mão. Eu conto 2,95. Eu conto 3. Você que precisa, levante a mão aí agora. Pai, em nome de Jesus, eu entrego em suas mãos agora a vida de cada um que está aqui. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Som da mente, som do coração, esquadrinha os rins deles agora. Assim como está escrito, é dupla honra. E eu profetizo, liberando Satanás
Satanás, em nome de Jesus, larga a mente dele, larga a casa dela. Espírito de depressão, suicídio, automutilação, dependência de remédio, pega a tua bagagem, bota em retirada, sai da mente dela, sai do corpo dele. Em nome de Jesus eu libero, Pai, pela autoridade do Senhor Jesus, a graça, a paz, a unção. Em nome de Jesus, toda a igreja levante a sua mão. Diga assim com a gente: Pai, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebra toda maldição hereditária da da minha vida, espiritual, sentimental, financeira. Diga: Jesus, onde a minha casa não chegou, eu vou chegar. Onde a minha casa não não rompeu,